Aí eu não estou comparando gestão, não estou falando disso, estou falando de política, de personalidade. O Ricardo Teixeira era um político mais forte que o Edinaldo, até no futebol, no cenário internacional. O Ricardo Teixeira era um cara que teve chance real de ser presidente da FIFA. E repito, não estou falando que era um excelente gestor, nada disso, estou falando de força política mesmo, no futebol. E aí cada um entende assim, a força política do futebol, o que representa, é saber se articular nos bastidores. O Edinaldo tem uma força aqui dentro, que ele é um representante hoje dos seus eleitores, principalmente das federações estaduais. No momento em que ele não representar mais o que querem as federações estaduais, ele perde essa força. Então ali também era diferente. Assim, o Ricardo Teixeira era um cara mais forte até que o Edinaldo. O Edinaldo ele precisa sempre se equilibrar para se manter forte no poder. Então eu não duvido que ele converse, que ele consulte, que ele se preocupe mais antes de tomar uma decisão do que o Ricardo Teixeira na época que o Vampeta foi atleta. Ali ele tinha mais força política, independente da situação, ele conseguia se impor mais. O Edinaldo ele tem que equilibrar mais as coisas para conseguir se manter poderoso à frente da CBF. A decisão sobre o novo técnico ela passa muito por isso. Não é uma decisão técnica, é uma decisão que vai agradar a torcida, a opinião pública. Por isso ele queria um nome grande, como o Carlo Ancelotti, chegaria com um nome, eu trouxe o técnico do Real Madrid, então agora é com ele. Porque o Edinaldo está muito exposto, porque a seleção está mal. Basicamente é por isso. A maneira como funciona a CBF, ela nunca foi muito diferente, mesmo com outros presidentes, aí não estou falando só dele. O jogo político, ele funciona mais ou menos dessa maneira. Só que quando a seleção está bem, ninguém se preocupa com isso, ninguém fala sobre isso. Quando a seleção está mal, aí as pessoas começam a olhar também para outras coisas. Então, para o Edinaldo, quanto mais rápido ele conseguir resolver essa questão e a seleção voltar a vencer, melhor para ele. Então ele queria um nome grande, passando tudo pro cara. Não, agora, bom e ruim, tá na mão do Ancelotti, é com ele. Só que ele não veio, e aí ele vai ter que se equilibrar. O Jorge Jesus acho que é um nome até mais óbvio, é mais fácil de trazer, é um cara bem aceito. Ele não vai conseguir um nome do tamanho do Ancelotti, né? Se o Ancelotti realmente está fora, ele não vai conseguir outro, dificilmente. Não imagino que ele vai conseguir trazer o Guardiola, o Jürgen Klopp, não vai. Então ele vai trazer um treinador que já trabalhou aqui, ou o Jorge Jesus ou o Abel, que está trabalhando aqui. Acho que são os nomes mais óbvios. Se por algum motivo nenhum dos dois aceitar, aí ele fica perdidaço. Aí eu não tenho a ideia do que ele vai fazer. Então ele precisa se equilibrar mais. Ele tem poder, e ele mostrou isso na eleição, mas o poder não é tão grande. Ele precisa manter esse poder. Na época do Vampeta, o presidente que estava lá, ele tinha o poder, independente de qualquer coisa, era ele que mandava e acabou. O Edinaldo ele tem que se equilibrar para manter o poder. Então, por isso que eu acho que ele consulta mais gente, conversa, é mais cuidadoso. Esse nome, será que vai funcionar bem, se não vai? E aí é uma questão política, não é técnica, né? Acho que nem a escolha técnica, o que a seleção precisa, como eu quero que a seleção jogue, isso aí, acho que nem é discutido, acho que nem passa pela discussão. Bom, a gente segue no YouTube, Mauro César Pereira, e sobre essa situação, eu vou te perguntar, primeiro sobre essa notícia de que a CBF vai levar em conta o que o Neymar falar. Eu acho um absurdo você, eu acho esse treinador o melhor para a seleção brasileira. Poxa, só que o Neymar vai ficar chateado, que se dane. Até porque, vamos ser sinceros, o Neymar pode ser decisivo para a seleção brasileira ainda. Não acho o mais provável, mas pode. Só que eu acho que um grande treinador pode ser muito mais decisivo do que o Neymar na Copa do Mundo de 2026. Isso é uma opinião minha. E a gente sabe que o Neymar vai influenciar, a gente sabe que a CBF não tem personalidade nenhuma, que o presidente que está lá não conhece de futebol. Agora, Mauro, sobre essa situação do Neymar, que está cada vez ficando mais claro que ele influencia na escolha do treinador da seleção brasileira. E sobre os nomes que você trouxe, né? Abel Ferreira e Jorge Jesus. Quais as virtudes de cada um, na sua opinião? Prefiro o Jorge Jesus por causa disso. Mas o Abel Ferreira é melhor nisso. Prefiro o Abel Ferreira por causa disso. Mas o Jorge Jesus é melhor nisso.
Como você faria uma comparação desses dois e quem você escolheria para a seleção brasileira? E também sobre esse burburinho de que o Neymar vai e já influencia no nome do treinador da seleção brasileira, Mauro. Para mim não tem comparação. O Jorge Jesus eu vejo como um técnico melhor e eu contrataria o melhor se fosse possível, entre os dois. Só que na CBF os critérios são, sei lá, não existem critérios, né? Vão fazendo as coisas da maneira que vai batendo na cabeça e vai tentando, enfim, não tem critério. Essa que é acho que é a conclusão óbvia. Mas dos dois, eu acho que além de ser um técnico no momento mais viável, acho que é um técnico melhor, o Jorge Jesus. Sobre o Neymar, eu acho uma piada. Qualquer tipo de preocupação com relação ao que ele pensa, o que ele acha em se tratando de seleção brasileira. Até parece que estamos falando de um jogador que decidiu jogos gigantescos e Copas para o país, para a seleção do país, né? Não para o país, para a seleção brasileira. Até parece, né? Na verdade, e um cara que não consegue jogar já há um tempão. Assim, é patético que isso seja um possível obstáculo para a contratação desse ou daquele profissional. É um momento assim que, nesse aspecto, eu concordo muito com o Mauro. Para mim, ninguém deveria influenciar no técnico da seleção brasileira sendo jogador. Ninguém. Pode até escutar, mas influenciar, não deve ser o Jorge Jesus porque ele é brigado com o Neymar. Que se dane, pô, se for o treinador que faça a seleção jogar melhor, até porque o Neymar não vem jogando. Agora, uma outra pergunta que eu faço, né, o velho Vamp, eu não entendo também essa tara da CBF com o Ancelotti. Por que eu digo isso? O cara já enrolou pra caramba a CBF naquele período ali anterior ao Dorival Júnior e não veio. A CBF já deveria ter tomado a mínima vergonha na cara e não ficar cedendo tanto também para ser o Ancelotti. Aí agora, tinha o Jorge Jesus já disposto a aceitar trabalhar na seleção brasileira. Jorge Jesus disposto a rescindir contrato com a Al-Hilal. Tudo gerava em torno do Jorge Jesus. Se dizia, inclusive, na mídia que seria ele, mas eu apurei que a CBF nem entrou em contato. De repente, volta o nome do Ancelotti de novo. Eu não consigo entender essa tara no Ancelotti. É um grande treinador? Sim. É um dos maiores da história do futebol? Sim. O cara conquistou tudo, várias Champions Leagues, todas as principais ligas da Europa, ele foi campeão como treinador. Mas, pô, não dá pra ser refém sempre de um nome. Vai ser refém do cara de novo, pra daqui a pouco o cara dizer que não vem de novo, confirmar que não vem de novo e ter que correr contra o tempo. Ter que escolher um outro treinador contra o tempo. Eu, de verdade, já teria ido no Jorge Jesus há muito tempo, até porque não acho legal tirar treinador de clube brasileiro, tá? Como eu não acharia legal sair o Felipe Luiz do Flamengo, também não acho legal tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. Os clubes interessam muito mais do que seleção brasileira. Pronto, vai no Jorge Jesus, pô. Você não vai desfalcar o Palmeiras, você não vai desfalcar o Flamengo, não vai tirar grandes nomes que interferem muito nos grandes clubes do Brasil, até porque os clubes, para mim, são muito mais importantes que seleção brasileira para qualquer torcedor. Não para o torcedor Nutella, né, que não é o torcedor do futebol. É aquele, eu sou esse time aqui, mas não assiste muito jogo não. Aí esse prefere seleção brasileira. Agora, o torcedor de verdade, ele liga muito mais pro clube do que pra seleção. Ou seja, o cara tá lá na Arábia, tá disposto a assumir a seleção. Por que não fecha logo, Vamp? Fica toda essa bajulação do Ancelotti, depois do cara já ter enrolado a CBF uma vez, e tudo indica que vai enrolar de novo. Eu sei, né, Tigo? A temporada passada parecia que o Ancelotti não iria ficar no Real Madrid mesmo, né? Aí o Real Madrid começa a ganhar a Liga dos Campeões, ele renova, né, o contrato e fica, talvez por isso que o Ancelotti poderia estar dando sopa, queria sair do Real Madrid, mas acabou renovando e ganhando a Liga dos Campeões. E de antemão, o contrato dele não acaba agora. Ele tem contrato de mais um ano com o Real Madrid, né? Essa obsessão o cara que está no maior clube do mundo, um treinador mais vitorioso da história do Real Madrid e talvez o mais vitorioso na Europa ao longo do tempo, tanto como atleta como treinador.
São muita Liga dos Campeões, um nome forte que se dá bem com jogadores brasileiros, né? Gosta de jogadores brasileiros. Talvez essa força aí, não é um cara qualquer. Mas como você falou, tem contrato, tem tudo, bate lá, volta, bate e volta. Já teria que ter outro treinador, né? E daqui a um mês, praticamente, vai ter convocação e jogos das eliminatórias. Eu acho que se tudo se caminha para ser um treinador estrangeiro, eu até optaria, antes do Ancelotti, até pelo Jorge Jesus, porque conhece o futebol brasileiro, fez um grande trabalho aqui no Flamengo e tem esse desejo, esse sonho de comandar a seleção brasileira. Agora, os bastidores, a gente não sabe o porquê, né? Vamos supor que hoje, você falasse para mim aqui, tá o Ancelotti livre e o Jorge Jesus. E os dois tá aí. E os dois toparia. Eu contrataria o Jorge Jesus.